Olá, tudo bem? Fico muito feliz que você tenha vindo até aqui, pois assim você terá duas grandes oportunidades que não estão em qualquer lugar. A primeira delas é uma forma de resolver as dívidas que não é ensinado em lugar nenhum. As coisas sobre as quais eu vou lhe falar aqui são coisas que você não encontra em livros, que você não vê na TV e que você não encontra em revistas. Simplesmente ninguém ensina o que eu vou lhe mostrar. O que eu vou lhe mostrar é a mais pura verdade. São coisas que eu aprendi por experiência própria, praticando na minha vida. E como que eu aprendi isso? Bom, em 2012 eu estava numa situação em que eu tinha apenas R$ 15 no bolso e uma dívida de R$ 900 mil para ser paga. E não era uma dívida só, eram várias dívidas que somadas davam esse montante de R$ 900 mil. Para você entender, eu já vinha há 20 anos seguindo o que os gurus ensinam, isso que a gente vê na TV, para conseguir saldar essas dívidas. E tudo o que acontecia, em vez de saldá-las, era vê-las aumentando cada vez mais. Essa dívida, ela não começou nesse valor. Ela começou com R$ 100, 200, depois foi para 1.000, 2.000, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200, 500, até que chegou nesse valor. As dívidas sempre começam pequenas, tá? E como que elas chegam nesse valor? Porque eu estava seguindo aquilo que era ensinado na televisão, aquilo que era ensinado nos livros, aquilo que os gurus falam por aí. Então, só o que acontecia é aumentar. Até que eu cheguei num ponto de quase insolvência, onde eu tinha apenas R$ 15 no bolso e uma dívida de R$ 900 mil e nada para receber. Então, eu cheguei num ponto que eu era obrigado a descobrir uma outra forma de fazer as coisas para conseguir me recuperar financeiramente, pois da forma como era ensinada, era impossível eu conseguir pagar aquela dívida. Não tinha como, não tinha. Eu já vinha tentando de várias formas. Então, foi justamente quando eu cheguei nesse ponto de insolvência que eu resolvi olhar para outros lados e ver que podia ser feito de outra forma. Então, isso foi um grande presente na minha vida, porque, na verdade, esse grande problema, e para uns 900 mil é pouco, mas para a grande maioria é muito dinheiro, né? Então, foi um presente, assim, porque foi um grande problema que eu não tinha a menor noção de como solucionar, e em todas as pessoas que eu chegava para pedir ajuda, para me dizer o que eu devia fazer, todas, sem exceção, me disseram para desistir e disseram que a dívida era impagável. Bom, eu fechei meus ouvidos para isso e decidi que eu ia conseguir vencer aquele monstro. De qualquer forma, eu venceria aquele monstro. E foi isso que eu fiz. Então, eu comecei a fazer de uma outra forma. Parei de fazer como eu tinha tentado fazer durante 20 anos. E daí eu comecei a ver os resultados e comecei a ver as coisas acontecer. E no meio desse processo, eu consegui descobrir uma forma de fazer com que meus R$ 15 aumentasse para R$ 386 mil de lucro em apenas 5 meses. E é de lucro, não é de faturamento. Muitas pessoas, quando falam em dinheiro, falam no valor total e não aquilo que sobra. Não, isso foi o que sobrou para mim, no meu bolso. E com esses 386 mil irmãos, eu consegui renegociar aqueles 900 mil reais por, acho que menos de 200 mil. Não cheguei a 200 mil para liquidar todas essas dívidas, tá? Isso levou um tempo, eu tive que ir aprendendo, porque tudo que eu estava fazendo era por minha conta, era eu que estava, como é que eu vou dizer, eu que estava testando aquilo, né? Era totalmente improvável que desse certo, mas era a única forma que eu tinha de tentar, de vencer aquilo. Então, eu comecei a fazer daquela forma, e quando eu vi os primeiros resultados começaram a aparecer, e começou a dar certo, e eu fui pegando confiança, e fui pegando poder com isso, fui me empoderando, e então eu comecei a estabelecer as regras do jogo, e tirei o poder da mão dos credores e trouxe o poder para a minha mão. Acertei com cada um, né? Fui acertando, primeiro
acertei com os fornecedores, depois acertei com os bancos e, enfim, fiquei livre desse tormento, né? E tudo isso tem uma maneira de ser feito, tá? Não é, como é que eu vou dizer, pega e sai fazendo de qualquer forma, porque pode ter sérias consequências, tá? Eu tive bastante sorte, porque eu fui fazendo da minha forma, assim, e eu vi depois que daquela maneira que eu fiz, assim, sem as devidas proteções, sem as devidas precauções, poderia ter me causado uma série de problemas, tá? Mas, como todo método, ele só é demorado na primeira vez, tá? É como você pegar um quebra-cabeça desses puzzles aí de 1000 peças e tentar montar a primeira vez. A primeira vez você leva 30, 60 dias para conseguir montar isso. Mas depois que você montou a primeira vez, você pegar e tirar tudo para cima, em 1 hora você monta tudo de novo. Então, eu levei bastante tempo para conseguir descobrir como é que esse método funcionava, na verdade, para criar ele, né? Porque depois que eu vi que era uma série de passos que precisavam ser dados, eu então disse, opa, isso aí pode ser transformado num método que pode ser ensinado para qualquer pessoa e qualquer pessoa pode aplicar isso na sua vida, reorganizar a sua vida e se libertar para sempre das dívidas, tá? E o grande motor para mim ter sucesso nisso foi ter descoberto uma maneira de transformar esses 15 reais em 386 mil reais. Não sei se você vai conseguir fazer a mesma coisa ou não, não sei qual é a sua capacidade financeira, qual é o seu desdobramento, né, assim, para negócios, coisa e tal, mas o fato é que isso também é uma coisa muito simples, é algo que eu descobri que todos os milionários usaram esse conhecimento, e todos os bilionários, e que eu acabei botando o nome nisso de as métricas da riqueza, que é, todo mundo tem uma métrica pessoal de geração de riqueza, e você tem que descobrir qual é essa sua métrica pessoal de geração de riqueza para, então, conseguir gerar riqueza e, então, reorganizar a sua vida. Porque a grande verdade é que se enquanto você ficar só tentando reorganizar a sua vida com aquilo que você tem em mãos hoje, dificilmente você vai conseguir vencer. Claro que você tem que ir lá e cortar despesas, essas coisas todas aí, diminuir, né, deixar no menor valor possível, para então depois se reorganizar e começar dali para frente uma vida nova. Mas você vai precisar de mais receita, com certeza, porque uma pessoa que ganha 2 mil, 3 mil reais, ela pode tranquilamente chegar a 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, se ela souber as métricas da riqueza dela, se ela souber por onde que ela tem que ir, se ela souber qual é o caminho que ela deve seguir, tá? E então, a primeira oportunidade que você vai ter é de receber esse conhecimento, saber como é que eu fiz para renegociar essas dívidas e conseguir descontos de 77%, coisa que você também poderá fazer na sua vida com as suas dívidas, tá? Não 100% do total delas, mas uma grande parte delas, aquelas que incomodam e nos atravancam, você vai conseguir esses descontos de 77%. Tem gente que devia 290 mil reais para o Banco Itaú e conseguiu com esse método, esse mesmo método que eu vou mostrar para você, conseguiu liquidar esses 290 mil reais com apenas 9 mil reais. Tá? Então, falo isso para você ver que é possível muito mais do que os 77%. Tá? Tem gente que devia 130 mil reais também para o Banco Itaú e conseguiu liquidar essa dívida com 17 mil ou 20 mil reais. Tem uma pessoa que devia 6 mil reais no cartão de crédito para a Caixa Econômica Federal e conseguiu liquidar esse débito com apenas 1.000 reais. Para ser mais preciso e mais exato, 1.054 reais. E isso qualquer pessoa pode conseguir. Tá? Só que você tem que saber qual é o caminho, como que se faz isso. Existe uma técnica para isso, existe uma maneira de fazer isso. Você tem que ter um autocontrole muito grande e daí você consegue, tá? Tem que saber. É como assim, precisa ter alguém, precisa ter um mentor. No meu caso, se eu tivesse um mentor me auxiliando, me dizendo como é que eu faria,
eu teria conseguido em muito menos tempo, tá? Eu levei 3 anos para conseguir reorganizar toda a minha vida, mas se eu tivesse um mentor me auxiliando, em 6 meses estava tudo resolvido. E a maioria dos problemas que as pessoas têm financeiros são muito pequenos, são muito fáceis de resolver. Claro que a pessoa está dentro daquele problema não vê essa facilidade, não consegue enxergar por onde sair e aquilo parece muito gigantesco. Mas quando a gente chega num nível desse de dever uma quantia tão grande, a gente olha dos outros, fica muito simples de resolver. São coisas muito fáceis. 99% dos problemas financeiros das pessoas são muito simples de ser resolvidos quando se está olhando de fora. Para quem está dentro, até mesmo uma dívida de R$1.000 pode parecer algo insolúvel. Mas quando você tem alguém, um expert, que vai lá e olha e lhe diz, olha, tá aqui, faz assim, tá? Faz exatamente dessa forma, aquilo se resolve como num passe de mágica. E a grande verdade de tudo isso é que a dívida está dentro da mente e não fora da mente. Quando você conseguir pagar dentro da mente a sua dívida, ela está paga. Presta bem atenção nisso que eu estou lhe falando, tá? Quando você, dentro da sua mente, conseguir chegar a uma conclusão de como faz para pagar aquela dívida, ela está paga. Está paga. Daí, ali fora da sua mente, é só uma questão de tempo para ela desaparecer. São os passos que você vai ter que dar para liquidar essa dívida. E isso é o que eu vou fazer com você. Eu vou conseguir fazer você, com os passos que eu vou lhe mostrar, você vai conseguir pagar a sua dívida dentro da sua mente. E quando você pagar isso dentro da sua mente, ela vai estar paga, tá? E isso que eu vou mostrar para você é impossível de ser mostrado num vídeo de 5 ou 10 minutos como esse, tá? Esse é um vídeo introdutório, é só uma apresentação sobre o que eu vou mostrar para você, tá? E eu peço que você preste bem atenção e já que você veio até aqui, aproveite essa oportunidade, porque eu não sei por quanto tempo eu vou continuar ensinando isso, tá? Esse é um assunto do qual eu sempre fugi de falar sobre ele, tá? Foi uma situação pela qual eu passei na minha vida e que eu não gostava muito de me expor sobre ele, não gostava de falar sobre ele, não era uma coisa que me agradava. Mas, como começou a chegar muitas pessoas até mim pedindo ajuda para solucionar esses problemas, e muitas delas querendo, inclusive, morrer, pessoas que queriam cometer o suicídio por causa disso, e eu olhava assim, não, pelo amor de Deus, não faça isso, porque é muito simples de resolver, não jogue o seu bem precioso, mais importante, fora dessa maneira que é a sua vida. Né? E se por acaso você está nessa mesma situação, para tudo, não precisa nada disso, não precisa, tudo é muito simples de resolver, é tudo uma questão de método, é você saber por onde você vai, o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, tá? E nesse método eu peguei e transformei ele em 7 passos simples que qualquer pessoa pode aplicar e muda totalmente a sua vida. E o que eu vou trabalhar bastante na sua mente, mostrando a você que o problema está aqui dentro, não fora, não é na crise, não é nos políticos, não é no seu emprego, enfim, é aqui. Quando tudo se resolver aqui dentro, está tudo resolvido fora e não vai existir mais nenhuma crise que lhe afete. Nenhuma, porque você vai ter gordura, você vai ter receita, você vai ter as métricas da riqueza na sua vida e você vai saber por onde você deve andar. Tá? Então, como eu falei, eu não vou ensinar isso por muito tempo, né? Não sei por quanto tempo eu vou ensinar, se depois dessa vez eu vou ensinar outra vez ou não. Então, aproveite essa oportunidade, porque eu estou abrindo essa janela porque eu vi, porque chegou muitas pessoas até mim me pedindo para ensinar isso. Então, eu relutei, disse, ok, estou vendo que a população brasileira inteira está passando por esses problemas. Hoje, de cada 10 pessoas, 9 estão com sérios problemas financeiros, um em maior grau, outro em menor grau, mas a verdade é essa, né? Então, para onde você olhar, a maioria das pessoas estão iguais a você, não precisa
se envergonhar disso, até porque a culpa de você estar nessa situação não é sua, tá? Você foi programado para isso, você foi induzido, desde que você nasceu, você está sendo programado para estar nessa situação de dívidas. E se você não entender como é que o sistema funciona, como é que você faz para desprogramar isso e programar de outra forma, você vai até o fim da vida nessa batida. Não acredite que um dia vai se estabelecer um governo e que vai criar riqueza para você e que tudo vai ser fácil na sua vida. Isso nunca vai acontecer e isso não acontece em lugar nenhum do mundo. É a gente que precisa entender como é que o sistema funciona, como é que as coisas funcionam e então agir alinhado com o sistema para produzir resultados positivos dentro da nossa vida. Então, esse é o meu compromisso com você. Eu vou lhe ensinar como o sistema funciona e vou lhe ensinar como reprogramar sua mente e vou lhe dar uma oportunidade de criar receita extra na sua vida depois que você aplicar todos os passos e vou lhe ensinar também as métricas da riqueza, que é o conhecimento com o qual eu transformei os R$15 em R$386 mil em apenas 5 meses. E o que vale não é o valor, tá? Não é o valor. Talvez você consiga muito mais, você consiga milhões ou bilhões aplicando esse conhecimento. Esse conhecimento é o conhecimento que os milionários e os bilionários utilizam para produzir as fortunas deles. Então, conforme for a sua vida, você poderá produzir muito mais resultados do que eu. E como eu falei, é muita coisa para falar apenas num vídeo, tá? Então, eu dividi isso em 2 aulas, tá? Que está aqui em cima ou aqui do lado, né? Ou as datas de cada aula, tá? Um dia antes da aula, eu vou lhe enviar um e-mail avisando, olha, amanhã, 20 horas, a gente tem a próxima aula. Depois, no dia, eu vou lhe enviar um e-mail também, dizendo, olha, hoje, às 20 horas, tem uma aula. E 1 hora antes, eu também vou lhe enviar um e-mail. Então, eu vou lhe enviar 3 e-mails avisando dessa próxima aula, tá? E serão 2 aulas explicativas, onde eu vou falar tudo para você de como você faz para reorganizar a sua vida. A terceira aula vai ser de perguntas e respostas, onde você vai ter a oportunidade de trazer aquilo que é seu, o seu problema, para fazer perguntas para mim e eu vou respondê-las, tá? Vou lhe dar os caminhos daquilo que você precisa fazer. E a 4ª aula é então onde eu vou falar sobre as métricas da riqueza e onde eu vou lhe falar sobre uma oportunidade de gerar novas receitas para você, de você produzir mais dinheiro do que produz até hoje, tranquilamente podendo ganhar aí 5, 10, 20, 30 mil reais por mês, dependendo da sua dedicação. Tá? Então, é isso que eu vou mostrar para você nos próximos 4 vídeos que você vai assistir. Então, me encontro na próxima aula.